Olá você, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao segundo semestre de Chave do Enem. Você percebeu? Nós mudamos a vinheta, vamos ter algumas novidades. E aliás, fica ligado que a sua escola pode participar ao vivo em algumas aulas conosco, hein? Nós teremos algumas turmas que vão participar ao vivo durante esse semestre. Bom, estão preparados? Tivemos as férias, já acabou, agora vamos estudar porque o Enem está chegando próximo, o Enem já está se aproximando e por isso vamos de forma bem intensiva estudar, nos preparar para o Enem e, é claro, também para os vestibulares. E hoje nós começamos com uma área linda, uma área maravilhosa que é base para o conhecimento. Hoje começamos com matemática. E para nos abrilhantar nessa noite com toda a sabedoria matemática, nós vamos ter aqui agora ele, o professor Diego. Seja bem-vindo, professor Diego. Uma boa noite. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Chave do Enem, segundo semestre de 2021 e é uma honra para a gente poder estar aqui com vocês, acompanhando o crescimento de vocês, contribuindo para o crescimento de vocês e torcendo desde já para a vitória de vocês. E aqui o professor Diego, esse que vos fala, vai estar ministrando hoje algumas questões do Enem. E o Chave do Enem abre os braços para te receber com bastante alegria. E hoje nós vamos focar em algumas questões do Enem Digital. Isso mesmo. No primeiro semestre nós respondemos bastante questões do Enem de 2020, que foi aplicado esse ano. Entretanto, nessa aula de hoje, nas próximas que virão, nós focaremos nas questões do Enem Digital. Isso mesmo, o Enem que foi realizado, que também foram 45 questões, abordou os mesmos conteúdos, matemática básica, com bastante ênfase, inclusive, geometria plana, geometria espacial. Esses conteúdos de base foram aqueles também que se repetiram no Chave do Enem do mesmo modo que no Enem Digital, do mesmo modo que o Enem regular que nós conhecemos, o Enem tradicional. E hoje, pega aí teu caderno, pega lápis, caneta, borracha e vamos começar a nossa brincadeira, ok? Então vamos lá com o professor Diego, que já traz para você uma pequena questão bem básica e eu já queria jogar aqui para você a questão 136 do Enem Digital. Leia comigo aí. O gráfico mostra o resultado do balanço financeiro mensal de uma empresa ao longo de um ano, ok? Aqui nós temos conceitos de matemática básica, vocês irão perceber. Vocês terão conceitos aqui também de estatística e vocês precisarão de conceitos de leitura e interpretação de gráfico. Veja, são três temáticas que a gente vai precisar relembrar ou precisar conhecer para resolver essa questão, que ela é básica, ela é simples, ela não é complexa, mas ela vai precisar de um conjunto de informações de alguns conceitos matemáticos. O gráfico mostra o resultado do balanço financeiro mensal de uma empresa ao longo de um ano. Então você tem aí, ó, no eixo que fica na horizontal, que é o eixo X, também conhecido como eixo das abscissas, você que já pegou aí matemática no primeiro ano com funções, ou matemática da geometria analítica no terceiro ano, você tem aqui o eixo das abscissas, em que especifica o mês, janeiro, fevereiro, março, abril, blá, 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 até dezembro. Show de bola? Na vertical, você tem milhões de reais, que é o dinheiro que foi obtido como lucro daquela empresa. Tranquilo? O balanço financeiro dele. Veja, quando eu falo a palavra lucro, eu não necessariamente estou falando de rendimento, que você teve bons resultados. Quando eu falo lucro, eu estou fazendo a conta básica do quanto que eu obtive
com os investimentos, com as receitas, menos o custo. Às vezes esse lucro, horas vai ser positivo, horas vai ser negativo. Então, quando você ouve a palavra lucro, não necessariamente está associado a algo positivo. Então, por exemplo, no mês de janeiro você teve menos 0,6 milhões de reais, o que significa dizer que você teve aí um prejuízo naquele respectivo mês. Isso aconteceu em janeiro, em fevereiro você teve um lucro positivo de 0,2, em março um lucro positivo de 0,8, abril lucro de 0,4, maio, enfim, você vai analisando ali, consegue perceber que horas ele está com saldo positivo, horas com saldo negativo. Tranquilo? Você não precisa de muita coisa, de muito conhecimento matemático para entender o que está acontecendo ali. Tranquilinho? Agora vem a pergunta principal. Em quantos meses o resultado do balanço financeiro da empresa ficou abaixo da média mensal desse ano? Eu achei muito legal essa questão, porque ela não pede simplesmente que você diga em quais meses, porque aí seria muito óbvia a questão, em quais meses a empresa teve um saldo positivo e em quais meses a empresa teve um saldo negativo. Não, ele não fez essa pergunta, apesar de que muitos interpretam desse modo e erraram essa questão. O que ele está perguntando é, em qual desses meses, ou em quais desses meses, se forem mais que um, o lucro mensal esteve acima, esteve abaixo no caso, né? Abaixo da média mensal nesse ano, desculpa. Veja, para a gente responder essa pergunta, a primeira coisa que eu preciso saber é qual foi a média mensal, a média anual. Concorda comigo? Para a gente verificar se janeiro ficou acima ou abaixo da média, a gente precisa, em primeiro lugar, saber qual é a média. E aí a gente entra em conceitos de estatística, matemática lá do segundo ano. Eu preciso calcular a média. Nesse caso, ele não especificou, mas a média é a média aritmética. Ok? E aí o que nós vamos fazer nessa questão? Veja só, nós vamos calcular a média dos 12 meses e logo em seguida nós vamos verificar em quais desses meses ficou abaixo dessa média. Professor Diego, como é que eu calculo a média desses meses? Básico, simples. Vou ser bem direto com vocês. Média aritmética é soma os valores mensais e divide pela quantidade de meses. Repetindo, soma todos os valores mensais e divide pela quantidade de meses. Nesse caso aqui, ó, janeiro, menos 0,6, fevereiro, 0,2. Então eu vou somando todos esses valores. Observação, quando os valores forem negativos, como aconteceu ali no mês de janeiro, maio, junho, julho, agosto e setembro, esses valores vão para a média com o sinal negativo junto. Ok? Não esqueça disso. Não esqueçam disso. Então aqui tem todas as opções, ó. A quantidade de meses, então vamos verificar lá quais meses ficaram abaixo da média, e a gente volta para as opções. Ó, olha aí o que foi que eu fiz. A média, somei o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, que variou de menos 0,6 a 2,6, de janeiro a dezembro. E aí você pode parar esse vídeo se você estiver assistindo depois, não está aqui ao vivo nesse momento, está assistindo em um outro momento. Você que está aí comigo acompanhando, você pode pegar um calculador aí rapidinho e somar, ou pode fazer de cabeça, enfim, fique à vontade, tá bom? A gente vai somar todos os 12 meses. Eu vou dar aí 10 segundos para que você consiga fazer essa soma. Tranquilo? Somar todos os 12 meses. Faz aí para mim. Professor, por que eu estou somando todos os 12 meses? Simples, porque eu preciso saber a média para depois de verificar quem ficou abaixo, ok? Essa é a primeira etapa. Somou aí, meninos? Ou melhor, somaram aí? Ó, vou colocar aqui a conta nesse exato momento, vou somar todos os meses, deu 4,3. Não coloquei ali o sinal, mas se refere ao número positivo, não precisa de um sinal ali. 4,3 dividido para 12. Professor, mas como que deu 4,3? Só os 2 últimos meses, só os 3 últimos meses ali já dá bem mais do que isso. Calma, pessoal, porque a gente tem que tirar a parte negativa também, né? Eu estou falando assim, para muitos é algo muito óbvio, mas para outros sempre pensa que a média é sempre soma de elementos. Não necessariamente. Enfim, 4,3 dividido para 12. 0,358. Ok? Hoje você tem o benefício de fazer na calculadora aí, mas não é nem ali na hora, você vai ter que fazer à mão mesmo esse valor.
4,3 dividido para 12. E aí agora vai uma dica para você. Muitos alunos estão terminando o ensino médio e não sabem fazer divisão de números decimais. Ok? Nesse caso aí você tem 4,3 dividido para 12. Prof. Diego, como que eu faço? Eu estou lá no Enem, correndo, não tenho calculadora, como é que eu faço essa conta? 4,3 dividido por 12 é a mesma coisa que 43... é a mesma coisa que 4,3 dividido por 12,0. Tudo bem? Ó, 4,3 dividido para 12 é a mesma coisa que 4,3 dividido por 12,0. Estou certo ou estou errado? Acrescentei ali a vírgula e o zero do lado do 12. Tranquilo? 4,3 dividido por 12,0. Veja que no 4,3 eu tenho uma casa depois da vírgula. O 12,0 eu também tenho uma casa depois da vírgula, que é o zero. E aí você pode fazer, sabe o quê? E aí talvez facilite a tua vida. Tira a vírgula do 4,3 e tire a vírgula do 12,0. Aí vai ficar qual número? 43 dividido por 120. Teoricamente é mais fácil você fazer a conta de 43 dividido para 120 do que 4,3 dividido para 12. E a resposta vai dar a mesma. Ok? Se você não entendeu, volta o que eu expliquei agora, como fazer divisão com números com vírgula, que aí eu precisaria de meia hora, 40 minutos para explicar, ok? Mas, volta aí se você não entendeu para pegar essa dica que eu passei. Enfim, 4,3 dividido para 12 deu 0,358. Agora, qual que vai ser meu objetivo? Essa daqui é a minha média anual, ok? A minha média anual não, média mensal, ok? A média mensal, dividir por 12. Agora o que é que o professor Diego vai fazer? Eu vou pegar essa minha média mensal e vou verificar lá no gráfico quais meses ficaram abaixo de 0,358, ok? Então, por exemplo, ó, com a média 0,358, o mês de janeiro ficou abaixo, é visível, certo? Ó, lá embaixo, menos 0,6. Então, um mês que já ficou abaixo da média prevista. Segundo mês, também ficou abaixo. Se você tem 0,2 e lá você tem 0,358, é óbvio que está abaixo. O terceiro mês, 0,8, ficou acima, então a gente não conta. 0,4 não conta. 0,2 ficou abaixo, então a gente conta. Eu estou circulando aqui os que a gente precisaria contar. Tranquilo? Olha aí, ó, o mês de junho conta, o mês de julho também conta, o mês de agosto também conta, setembro também conta, outubro a gente não conta porque está acima e nós queremos o que está abaixo, 1,1 não conta e 2,6 também não conta. Se você for somar ali quantos meses eu circulei, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses. Consegue verificar aí? Consegue verificar aí? Então, ó, vou voltar lá, ó, conta a quantidade de meses bonitinho. Todos esses meses ficaram abaixo da média. Ok? Qual letra, então? Letra B. B de belo. Ok? Letra B. 7 meses ficaram abaixo da média. Tranquilo para você? De boa? Super mega fácil? Veja, eu precisei de estatística, leitura na estatística por conta do cálculo da média, eu precisei aí de análise de gráfico e precisei fazer algumas continhas básicas de matemática básica, como divisão de números decimais. Ok? Eu acho que é importante você, terminando essa questão, ir destacando os conceitos matemáticos que você precisou para responder. Vai que você tem alguma dúvida em um desses conceitos, aí você já sabe qual tópico estudar em um outro momento para revisar conteúdos de matemática. Tranquilo? Vamos para a próxima questão aí? Ó, questão 137, do chave do Enem Digital. Aqui, nosso chave do Enem diz o seguinte: uma editora pretende fazer uma reimpressão de um dos seus livros. A direção da editora sabe que o gasto com papel representa 60% do custo da reimpressão e que as despesas com a gráfica representam os 40% restantes. Tudo bem. Dentro da programação da editora, no momento em que ela realiza a reimpressão,
o preço do papel e os custos com a gráfica terão sofrido reajustes de 25,9% e 32,5%, respectivamente. O custo para a reimpressão de cada livro nos preços atuais é de R$ 100. Veja só, acompanha aqui comigo. Antes de eu ir para a pergunta principal, vamos entender o que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte, que antes do reajuste, para você imprimir, fazer uma reimpressão de um livro, você teria que pagar, claro, R$ 100, só que desses R$ 100, 60 era o custo do livro para reimpressão, para compra de folhas, para pagar pessoas para fazerem para editar o texto, fazer a correção ortográfica, enfim. Já 40% são os gastos que a própria gráfica tem para fazer essa reimpressão. Ou seja, se o livro custa R$ 100, 40% é para pagar para os custos da gráfica e 60% para o gasto de papel. Ok? Essa aqui é a distribuição. Só que houve um reajuste. Nesse reajuste, esses 40%, esses 60% vai ter um reajuste de 25,9%. E os 40% restantes, que são os custos com a gráfica, vai ter um reajuste de 32,5%. Lembrando que anteriormente o livro custava R$ 100. Aí agora vem a pergunta principal. Qual será o custo em real para a reimpressão de cada livro com os reajustes estimados de custo de papel e despesas com a gráfica? Em outras palavras, se antes o meu livro custava R$ 100 e houve um reajuste de 25,9% para o gasto com papel e houve um reajuste com 32,5% com o gasto na gráfica, quanto que esse novo livro vai ficar custando? Eis agora o nosso cálculo. Nós precisaremos calcular quanto é que dá 25,9% em cima dos 60% e quanto que vai dar 32,5% em cima dos 40%. E aí a gente sabendo quanto que vai dar, a gente soma e vê o custo final do livro. Ok, pessoal? Entendeu a vibe qual que é? Então acompanha aqui comigo. Só que essa questão ela tem uma coisa legal. E eu acredito que eles fizeram isso de propósito. O preço do livro anterior, o custo que se tinha com ele era de R$ 100. R$ 100. Logo, 60% de R$ 100 é R$ 60. 40% que é o gasto com a gráfica, 40% de 100 é R$ 40. Então os números ficam mais redondinhos, ok? Então, veja só o que é que eu vou fazer aqui agora, ó. Destacando aqui todas as informações que eu já li para vocês. De R$ 100 que eu gastaria para a reimpressão de um livro, ó, eu pagaria R$ 60 para o gasto com folhas e R$ 40 para a gráfica. Custo da gráfica, tranquilo? Agora, esses R$ 60 eu vou fazer um acréscimo de 25,9%. Diego, não era 60% porque você colocou R$ 100 ou R$ 60, porque 60% de R$ 100 é 60. E 40% de R$ 100 é R$ 40. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular 25,9% de 60 e vou calcular 32,5% de R$ 40. Entendeu qual é a vibe? Ou seja, a gente vai fazer aqui uma continha que você que é meu aluno pode fazer com regra de 3. Quanto que dá 25,9% de 60? Você pode fazer por regra de 3. Prof, como é que eu faço com regra de 3? É simples. R$ 60 equivale a 100%. Quanto que vai dar de acréscimo em cima desses R$ 60 para 25,9%? Faz uma regra de 3 diretamente proporcional, cruzadozinho, e você descobre quanto que dá. Eu vou fazer aqui de um modo mais rápido, tá bom? Se você não entendeu, pare e volta de novo. Vamos calcular quanto é que dá 25,9% de R$ 60. Vamos lá, ó. 25,9%, você que é o aluno do ensino médio já sabe que 25,9% é 25,9 sobre 100. Aí eu multiplico essa porcentagem ou percentagem por 60. Tranquilo? 25,9 sobre 100 multiplica por 60. Show de bola?
Aí aqui agora quanto que vai dar? Ó, eu multipliquei 60, multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. Abaixo dos 60 não tem ninguém, mas nós podemos colocar o 1 ali. Show de bola? Então vai ficar, ó, 60 vezes 25,9. E abaixo dos 60 tem 1, que eu multiplico com 100, que também está lá embaixo. Então vai ficar 1.554, que divide por 100. Veja, uma continha bem rápida, você não precisa nem gastar tempo fazendo conta. Se eu estou dividido por 100, isso significa que eu vou deslocar a vírgula do 1.554 duas casas para a esquerda. Então, se eu tenho uma vírgula e desloco duas casas para a esquerda, então vai ficar 15,54. Professor, 1.554 não tem vírgula. Como que o senhor está dizendo que vai deslocar para a esquerda? É simples. 1.554 é a mesma coisa que 1.554,0. Então essa vírgula desloca duas casas para a esquerda, fica 15,54. Ou seja, olha o que eu acabei de concluir. Que se antes a impressão era R$60, com um acréscimo de 25,9%, vai aumentar R$ 15,54. Show de bola? Isso significa dizer que se antes era 60, agora vai aumentar 15,54. Para você imprimir agora, fazer uma reimpressão de um livro com um reajuste, os gastos com folhas, com todo o material da gráfica, vai ser agora R$ 75,54. Eu somei o reajuste mais o valor antigo. Tudo bem? Agora eu vou calcular o quê, professor Diego? Diz aí para mim o que é que a gente vai fazer. Isso mesmo, isso mesmo. A gente vai calcular agora 32,5% de R$40. Tudo bem? Ó, 32,5% é 32,5 sobre 100. Ok? Aí aqui agora, e multiplico por 40. Sempre quando você quiser saber uma percentagem sobre um valor, é só pegar essa percentagem e multiplicar por esse valor. É o que eu estou fazendo aqui. É a mesma ideia da regra de 3, só que de modo mais rápido. Ah, prof, eu não entendi, eu prefiro fazer com a regra de 3. Segue tua vida, a vida é sobre escolhas e tá tudo bem. Ok? Então, 32,5 sobre 100, se eu estou dividido por 100, 100 tem dois zeros, então eu desloco minha vírgula para a esquerda também duas casas. Então vai ficar 0,325. Quando eu multiplico por 40, vai dar 13. Tudo bem? Ou tem gente também que pode fazer o seguinte, ó, 40 vezes 32,5, que dá 1.300, dividido por 100 vai dar 13. Ou seja, o que eu acabei de concluir? Que a gráfica cobrava, os custos da gráfica era de R$40, como teve um reajuste de 32,5%, isso significa dizer que aumentou R$13. Ok? Se aumentou R$13 e antes custava R$40, isso significa que agora os custos com a gráfica, sem o material, sem os 60% das folhas, agora custa R$53. Agora você é um menino inteligente, sabe que eu preciso somar esses dois valores, né? Porque o primeiro valor corresponde aos gastos com folhas, com os materiais necessários para a reimpressão, e os outros R$40 referente à gráfica, que agora são, respectivamente, R$ 75,54 e R$53. Somando esses dois valores, ó, R$ 75,54 e R$53, somando os dois, são continha de mais, básica, mais não, né, adição. Aí você chega aqui, ó, R$ 128,54. Ou seja, se antes você pagava R$100, ok, eu já libero aí e você pode fazer a pergunta, professor. Se antes custava R$100, ela agora está custando R$ 128,54. Um aluno que já está acompanhando o meu ritmo aqui da aula, ele vai dizer assim, professor, se R$100 equivalia ao 100%, e agora está custando R$ 128,54, eu posso concluir o que em relação ao percentual do anterior? Eu posso concluir que em relação ao anterior, o livro total teve um acréscimo de 28,54% de reajuste. Ok? De modo geral. Aí você fala assim, professor, mas o reajuste não foi de 25,9% e 32,5%? Veja, esse reajuste que a gente está colocando aí é em relação às partes que eu gastaria.
Mas pensando de modo geral, de modo final, supondo que o livro custava R$100, que equivalia ao 100%, e agora está custando 128,54, então significa dizer que houve um reajuste de 28,54%. Enfim, mas a questão não está perguntando quanto houve de reajuste final, né? Está perguntando qual que foi o valor em reais e não em percentual. Letra A, R$ 128,54. Ok, meninos? Tranquilo? Prof, não entendi. Dá uma pausa agora, volta, assiste de novo e a gente está aqui junto para ir construindo e tirando dúvidas. Fala, professor Tiago. Professor, tem uma dúvida aqui. Dá para fazer por regra de 3? Dá para fazer por regra de 3. Você pode fazer por regra de 3 tranquilamente. Deixa eu voltar lá. Ó, eu vou explicar somente um desses com regra de 3, tá bom? Somente um. Agora você precisa acompanhar aqui meu ritmo, porque nos slides eu não fiz com regra de 3. Eu fiz por outro procedimento que foi que eu acredito ser mais fácil. Mas fique super à vontade se você quiser fazer por regra de 3. Vamos pensar comigo. Ó, se o livro, a parte da reimpressão custa R$60 e houve um acréscimo de 25,9%, olha para mim aqui agora. R$60 não equivale a 100% da parte da reimpressão? Os custos dos papéis da gráfica? Isso mesmo, R$60 é o quanto que eu gasto com folhas, equivale a 100%. Como eu vou ter um reajuste de 25,9% em cima desses 60, então R$60 equivale a 100%. Ok? O meu interesse aqui agora é descobrir quanto em reais que eu vou obter, sendo que eu vou ter um reajuste de 25,9%. Ou seja, R$60, 100%. Você faz aí regrinha de 3, ó. R$60, faz um tracinho, equivale a 100%. Abaixo dos R$60 coloca X. Por quê? Porque é o que eu preciso descobrir. O quanto que eu vou pagar para qual percentual? Para 25,9. Então vai ficar assim, ó. 60 está para 100, assim como X está para 25,9. Como elas são grandezas diretamente proporcional, você faz o cruzado. Faz os cruzados, ou meio por meio, os extremos por extremos. Multiplica. Ok? Quando você multiplica e descobre o valor de X, você vai chegar à conclusão que o X é 15,54. Deixa eu voltar aqui, ó. Quando tu terminar essa conta que eu acabei de explicar, você vai chegar à conclusão que é 15,54. Ou seja, 25,9%, você chega em um acréscimo de R$15,54. Você chegaria do mesmo jeito, na mesma resposta que eu cheguei. Ok? E aí você chegaria que os gastos para reimpressão com os papéis é de R$ 75,54. Porque antes era 60, mais os 15,54, R$ 75,54. Fazendo isso tudo que eu expliquei, com a parte agora da gráfica, que é R$ 40, aí você faz como? Regra de 3 agora só para os 40. R$ 40 equivale a 100%. Ok? Quantos reais equivale a 32,5%? Faz o cruzado e descobre o valor que você vai gastar de reajuste para a parte da gráfica, que equivale a R$ 13. Somando com os 40 anteriores, 53. Somando os dois, 75, 54 mais 53, chega que o livro vai custar aí R$ 128,54. Ok? Então, se você sabe fazer com regra de 3, pessoal, faz também. Os caminhos são diversos. Olha, existe ali no mínimo umas 3 opções que eu me lembro agora que eu consigo responder essa questão. Quando eu vou ouvir os meus alunos, eles inventam 30 mil métodos. E faz sentido os métodos que eles falam. Uns que você vê que não tem lógica nenhuma e ele chegou na resposta porque viu alguém falando. Mas tem lógica que faz sentido. Fica livre, o Enem é teu, ninguém vai pedir rascunho para fazer conta das contas que você fez. Ok? Prof, por que o senhor não colocou aqui também com a regra de 3? É que não dá para a gente explicar das 3 formas. A gente tem que adiantar a vida. Então eu explico de um jeito e você fica livre para fazer do seu. Ok? Vamos lá? Olha aqui agora. Olha que legal. Agora eu vou responder essa com regra de 3. Essa questão aqui agora. Aí você já pode, quem aí tem dificuldade com regra de 3, já vai perceber que eu respondi essa com regra de 3. Então vai poder me lembrar ou entender melhor o que eu acabei de explicar na questão anterior, que não respondi com regra de 3. Vamos ler? Realizou-se um estudo sobre a violência no Brasil.
As taxas obtidas para os homicídios de mulheres de 1980 a 2010 estão registradas no gráfico. Leitura e interpretação de gráfico é o básico que você vai precisar para fazer essa questão, e vocês vão perceber que vão precisar também de matemática básica. E aí, abrindo parênteses, hoje a gente vai trabalhar quase que 90% com matemática básica. Hoje foi o meu foco. Eu não peguei questões diversas, de conteúdos diversos. Só uma ou duas que vocês vão pegar mais à frente, mas a maioria cobra somente matemática básica. De acordo com os dados apresentados, o aumento percentual relativo da taxa de 2007 para 2010 foi mais próximo de quanto? Eu quero só fazer uma observação. Claro, você tem ali o primeiro dado é em 1980, ok? Que equivale a 2,3% em 100 mil mulheres. Em 1996 esse número estourou. Estourou não, né? Dobrou no caso. Em 2007 diminuiu, 2010 subiu mais um pouco. Você consegue perceber isso no gráfico de linha, onde você vê aumento, diminuição, enfim, crescimento, decrescimento. Quando ele fala, lá embaixo ele está querendo o aumento percentual relativo de 2007 para 2010. Professor Diego, o que significa aumento percentual relativo? Significa quanto que aumentou em percentagem. Ou seja, se ele quer de 2007 para 2010, pense comigo. 2007 foi quanto? 3,9. Em 2010 foi quanto? 4,4. De 3,9 para 4,4, aumentou quanto por cento? É isso que ele está perguntando aí quando ele fala aumento percentual relativo. Entendeu, meninos? Tem muitos alunos que erram essa questão porque eles fazem o seguinte, ó. Pega 4,4 e subtrai de 3,9. Isso não é o aumento percentual relativo. Ok? Você está pegando o valor absoluto, o aumento absoluto da taxa de 2007 para 2010. Ele não quer valor absoluto, ele quer valor relativo. E aí entra em conteúdo de estatística do segundo ano do ensino médio, se você é da rede adventista. E em outras redes também, geralmente estatística é no segundo ano do ensino médio que a gente estuda. Ok? Eu quero valor relativo, ou seja, quanto que aumentou em percentual. Aí ele colocou ali os valores, vamos lá, ó, 2007, 3,9, 2010, 4,4. Olha para cá, ó. 2007 foi 3,9. 2010 foi 4,4. Vamos para a regra de 3? Olha que legal, ó. Pense comigo. Qual foi a lógica que eu utilizei? Se eu considerar 3,9 como sendo 100%, você não precisa ser inteligente para entender que se eu coloco 4,4, a resposta que vai dar na regra de 3 é mais que 100%. Você concorda comigo? Vou repetir. Se eu considero 3,9 como sendo 100%, 4,4 vai dar mais que 100%. Por quê? Porque 4,4 é maior que 3,9. Óbvio. Ok? Aí qual é o meu start nessa questão? Se vai dar mais que 100, esse valorzinho que vai dar a mais que 100% foi o acréscimo percentual de 3,9 para 4,4. Então, ó, regra de 3 aí, ó. 3,9 está para 100%, 4,4 vai estar para quanto por cento? Como ele é diretamente proporcional, que eu já falei isso hoje 2 vezes esse termo, diretamente proporcional. Professor Diego, quando o senhor fala diretamente proporcional, o senhor está dizendo o quê? Eu estou dizendo o seguinte para você, que se eu aumentar a minha taxa nesse caso, o percentual também aumenta. Se eu diminuir a taxa, o percentual também diminui. Quando duas grandezas diminuem quando elas se relacionam juntas, ou elas aumentam quando elas se relacionam também juntas, isso significa que elas são grandezas diretamente proporcional. Professor, existem outros tipos de grandezas? Existe. Grandezas inversamente proporcionais. São grandezas que quando se relacionam, elas se relacionam de modo inverso. Por exemplo, veja que eu estou falando aqui, fazendo a revisão de regra de 3, que não tem nada a ver com a questão. Ou tem a ver, mas eu não tinha planejado fazer esse resumo. Foca comigo aqui. O que são grandezas inversamente proporcionais? São grandezas que se relacionam de modo inverso. Tipo, tempo e velocidade. Quanto mais tempo você gasta
para se deslocar de uma cidade para outra, isso significa dizer que você reduziu a velocidade. Fixe a cidade A, fixe a cidade B. Você gasta 1 hora para se deslocar da cidade para outra. Se em outro momento você gastar 1 hora e 20 minutos, significa dizer que a tua velocidade nesse dia foi menor se comparado com o dia anterior. Ou seja, aumento a velocidade, o meu tempo de deslocamento diminui. Consegue perceber que se eu aumentar a velocidade, o tempo diminui. Se eu aumentar o tempo de viagem, isso quer dizer que a minha velocidade diminuiu. Ou seja, são grandezas inversas. Aí você olha para mim e fala assim, professor Diego, por que eu preciso saber, em regra de 3, que horas... por que eu preciso saber que se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Porque se resolve de modos diferentes. E aí eu não vou agora explicar para vocês como se resolve cada uma. Eu vou explicar como se resolve as diretas. E aí eu deixo aqui em aberto para que você procure aí depois no YouTube, coloque aí grandezas inversamente proporcionais e você vai entender que é diferente, que situações que envolvem grandezas inversamente resolve diferente dessa que eu vou resolver aqui agora. Ok? Só uma dica. Voltando aqui agora. Faz o cruzado, ó. Faz o cruzado para vocês. O 3,9 multiplica pela interrogação, que é o que eu quero descobrir, e 4,4 multiplica por 100. Ok? 3,9 vezes a interrogação, que eu vou chamar aqui de x, vai dar 3,9x, que é igual a quanto? A 4,4 vezes 100. 4,4 vezes 100 dá 440. Show de bola? Logo o x, que é o percentual que eu quero descobrir, o 3,9 está do lado do x, passa para o outro membro dividindo. Ele está multiplicando, né? 440 que divide para 3,9, aí você vai lá na calculadora ou faz à mão mesmo, né? Aí se você não sabe como dividir números decimais, volta para aquela ideia que eu expliquei na questão anterior, ok? Vai lá, ó, 440 que divide para 3,9, 112,82. Olha o que eu descobri. Que se antes eu tinha 3,9, que equivale a 100%, 4,4 equivale agora a 112,82%. Você é um menino inteligente, já sabe que houve um aumento, que já era previsto, porque eu falei há pouco desse aumento. Ó, aumento de 12,82%. Não coloquei o símbolo de percentual ali, mas você sabe que a grandeza que eu estou procurando nesse momento se refere à percentagem. Houve um aumento de 12,82%. Aí você vai lá nos itens, nas opções, e não vê nenhuma com 12,82%. Mas se você for ler a questão, lá embaixo diz assim, ó, o aumento percentual relativo da taxa de 2007 para 2010 foi mais próximo de quanto? Veja que ele pediu aproximação. E não a resposta final, a resposta a resposta que a gente encontrou, ok? O valor absoluto. Então, nesse caso, a letra B, ok? Porque o valor mais próximo de 12,82 é 13. Show de bola? Então, o item correto é a letra B. Professor Diego, quais os conceitos de matemática que eu precisei levantar ou mobilizar para responder? Matemática básica com regra de 3, leitura e interpretação de gráfico com estatística, coisa pouca, ok? Teoricamente, se obtém que um aluno do ensino médio consiga fazer isso tranquilo. Olha uma outra questão aqui legal. Essa, ela pode ser respondida por matemática básica, mas ela é um conteúdo próprio de análise combinatória. Por exemplo, eu posso pegar essa questão e jogar para o meu aluno do 8º ano. Na escola que eu trabalho, o livro de matemática já aborda esse conceito em matemática do 8º ano, com o princípio da contagem, certo? Mas ele é um conteúdo próprio do ensino médio do 2º ano, chamado análise combinatória. Ok? Vamos ler comigo aqui. Eduardo deseja criar um e-mail utilizando um anagrama exclusivamente com as 7 letras que compõem o seu nome, antes do símbolo arroba. A letra anagrama significa palavras que podem ser formadas com ou sem sentido. Ok? Então, por exemplo, a palavra bola. Bola é uma palavra. Mas se eu mudar a ordem dessas letras, ela
pode ser uma outra palavra com significado, mas possa que também não tenha significado, como por exemplo, balo. Troquei a ordem do A com O, vira balo, por exemplo. Balo é um anagrama. Bola também é um anagrama, mas para você entender, balo ou bola significa possíveis palavras que eu posso formar com as letras B, O, L, A. E isso a gente chama de anagrama. Continuando, porque você vai entender porque que eu estou definindo anagrama aqui. O e-mail terá a forma. O nome Eduardo tem 7 letras, então ele vai precisar de 7 espaçozinhos, por isso que tem 7 asteriscos ali, @site.com.br. E será de tal modo que as 3 letras Edu apareçam sempre juntas e exatamente nessa ordem. Então veja, eu vou precisar criar um e-mail. Esse e-mail só pode ser formado com as 7 letras do nome Eduardo, ok? Só que, quando você for formar esse e-mail, as letras Edu tem que ficar sempre juntas e nessa ordem. Não pode, por exemplo, o D. Tem que ser Edu, juntas e nessa ordem. Ele sabe, agora continuando a questão, ele sabe que o e-mail eduardo@site.com.br já foi criado por outro usuário e que qualquer outro agrupamento de letras do seu nome forma um e-mail que ainda não foi cadastrado. Aí a pergunta é, de quantas maneiras Eduardo pode criar um e-mail desejado? Eu não sei se você percebeu, mas a ideia dessa questão é fazer a seguinte pergunta. Com as letras da palavra Eduardo, quantos e-mails eu posso formar? Veja que eu estou me referindo às palavras que estão antes do arroba, tá certo? @site.com.br para mim não importa. Ok? Então, ó, Eduardo tem 7 letras. Tranquilo? Eduardo tem 7 letras. Quando ele fala em formar e-mail, ele está levando em consideração, por exemplo, a palavra anagrama, o anagrama Edu junto, depois o A, o D, o R e o O. Ele está supondo anagramas, então não precisa ter sentido. Eu posso mexer as letras e cada anagrama que vai formando pode ser considerado. A cada palavra nova que eu formo, a cada anagrama novo que eu formo, é um novo e-mail que eu posso constituir. Ah, professor, não faz sentido eu colocar a palavra mudando a ordem das letras ali. Não tem significado eu fazer um e-mail, por exemplo, com Edu ADRO. Sim, mas a questão não está pedindo palavras com sentido, ela está pedindo anagramas, ok? Então vamos lá. Só que aí tem algumas observações. Com essas 7 letras, Edu tem que ficar sempre junto, ok? Então se eu tenho 7 letras aí e Edu tem que ficar sempre junto, então qual foi a minha ideia? Eu peguei Edu e juntei como se fosse uma única letra, ok? Então a minha preocupação agora é tentar entender quantas palavras eu posso formar com essas 5 letras que tem aí. Edu é uma letra, A é uma letra, R é outra letra, D é outra letra e O é outra letra. Aí você fala assim, professor, mas por que eu posso considerar Edu como sendo uma letra somente? É porque eu fixei o Edu exatamente nessa mesma ordem. O Edu, ele vai variar em vários lugares. O Edu pode ser a primeira letra, o Edu pode ficar no final, o Edu pode ficar no meio da palavra. Como eles vão ficar sempre juntos e eles vão variar nesses 5 espaços que sobram, então qual foi a minha ideia? Eu deixar o Edu junto. Porque eu garanto que aquela solicitação que foi feita lá vai ser suprida. Ok? Então eu tenho 5 espaços e 5 letras. Aí tem alguém que está pensando assim, Diego, professor Diego, não são 7 letras? Por que o senhor está colocando 5 ali? Veja que eu estou supondo que são 5 letras para juntar Edu. Mas quando a gente finaliza a composição, ficarão 7 letras normal. 7 letras normais. Ok? Então vamos aqui comigo. Ó. Veja, eu tenho 5 espaços e tenho 5 letras à minha disposição. Quantas possibilidades eu tenho de letra para colocar no primeiro espaço? Ok? Bem, Edu é uma letra, A é outra, R, D e O são outras. Então eu tenho 5 espaços, 5 letras para colocar no primeiro espaço. Concorda comigo?
eu tenho agora 4 letras para colocar no segundo espaço. 3 letras para colocar no terceiro espaço. Aí você fala, Diego, por que você está reduzindo? Não seriam 5 letras, 5, 5, 5 e 5, mas eu estou reduzindo porque a gente não pode repetir letra. Ok? Porque a gente tem as 7 letras e vai usar as 7 lá em cima. A gente não pode repetir letras, ok? Então, sobrarão 2 para o penúltimo espaço e 1 letra vai sobrar para o último espaço. Ok? Você entendeu por que no primeiro espaço eu tenho 5 letras, no segundo eu tenho 4 letras somente, porque todas as que eu vou utilizando, faltam letras, vai reduzindo letras para os espaços posteriores. Pelo princípio fundamental da contagem, você que é bom em análise combinatória, todas as vezes que a gente disponibiliza as possibilidades, para a gente saber a possibilidade geral, a gente multiplica essas possibilidades. Então, se eu tenho 5 possibilidades para o primeiro espaço, 4 possibilidades para o segundo e assim sucessivamente, isso significa dizer que a quantidade de senhas que o Eduardo pode somar, calcular, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Princípio fundamental da contagem, multiplicar as possibilidades. E aí, se você multiplicar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso vai dar 120. Aí você vai lá, um menino aí que estudou o ano todo, se preparou para o Enem, para conseguir uma boa vaga na universidade, está ali, pressão total, vai e marca na letra E. 120 possibilidades. Errou. Por que errou? Agora eu queria ouvir você aí, você que está me assistindo nesse momento. Coloca aí no chat pra gente por que um cara que marcaria na 120 erraria essa questão. Eu vou aguardar. Ok? Eu vou aguardar. Coloca aí no chat pra gente. Se algum aluno aí colocar no chat, professor, divulga pra nós, tá bom? Por que não seria 120? O professor fez o cálculo, colocou ali 120, o professor explicou, acho que não está errado. Eduardo tem 120 possibilidades? Não, ele não tem 120 possibilidades. Sabe por quê? Porque o Eduardo, o e-mail que está registrado com eduardo@site.com.br já foi registrado por outro usuário. Então, esse usuário, Eduardo, já foi utilizado por outro. Então, essa possibilidade para ele não existe. Então, são realmente 120, mas eu tenho que descartar a possibilidade que já foi utilizada por outro usuário. Quantas que restam? 119. Aí você, preocupado, querendo fazer um bom trabalho, uma boa prova, vai lá e erra essa questão. Mas nesse caso é a letra D de Diego. Fala aí, professor Tiago. Professor Diego, então teve uma resposta aqui, porque não pode dar Eduardo, então é 119. Show de bola, perfeito. Não sei se ele conseguiu comentar, ele ou ela. Vitor Reis. Isso. Se ele comentou antes ou depois da minha fala, mas essa é a pegada. Não, chegou antes aqui. Foi antes, né? Muito obrigado, professor Tiago. Exatamente essa é a vibe. O Eduardo já não conta. Ok, Vitor? Fala aí pra gente, Vitor, de onde você nos ouve. Fala aí pra gente. Fala aí pra gente. Digita aí pra gente saber de onde é que você está acompanhando nossa aula. Podemos ir pro próximo? Vamos lá, próxima questão? Olha aí agora. Essa questão, ela é de equação, que é um conteúdo de matemática do 8º ano. Você envolve equações do 7º ano e envolve sistemas de equações, que é um conteúdo do 8º. Ok? Não tem nada a ver de ensino médio. Na realidade, pouquíssimas questões aqui a gente está respondendo do ensino médio. Ok? E não é porque eu trouxe só questões de ensino fundamental, é que matemática básica corresponde a um grande número de questões, em torno ali de 40% a 45% das questões anuais, elas são simplesmente de matemática básica. Ok? Para a sua festa de 17 anos, o aniversariante convidará 132 pessoas. Show de bola. Na pandemia não pode, certo, pessoal? Com a pandemia não pode. Ele convidará 26 mulheres a mais do que o número de homens. Mais mulheres do que homens. São informações úteis, tá certo? A empresa contratada para realizar a festa cobrará R$ 50 para o convidado do sexo masculino
e R$ 45 por convidado do sexo feminino. Olha aí, ó, aí é uma questão complexa, viu? Está dizendo que com o homem vai gastar mais, mas enfim, sigamos. Quanto esse aniversariante terá que pagar em real à empresa contratada pela quantidade de homens convidados para a sua festa? Veja, eu preciso saber aí, ou melhor, a questão já falou que por homem eu vou pagar R$ 50. Por homem eu vou pagar R$ 50. Se ele quer saber quanto que ele vai pagar por todos os homens convidados, eu tenho duas coisas para dizer para você. Primeiro, que eu não vou me preocupar com quantas mulheres existem, porque eu não vou precisar saber quanto que eu vou pagar por elas. Como ele quer saber a quantidade que eu vou pagar por homens, o mais óbvio de se pensar, e aí você não precisa ser um cara inteligente para entender isso, o mais óbvio que você precisa entender aqui é que você precisa descobrir quantos homens tem na festa. Porque quando você souber quantos homens estavam na festa, eu multiplico por 50, que é o valor que eu vou pagar por cada um deles. Entendido? Então a minha ideia aqui é descobrir quantos homens tinham nessa festa. É a partir disso que eu vou começar. Tá certo? E aí depois a gente pega esse valor e multiplica por 50. Vamos colocar aqui algumas informações que a gente sabe. Primeira informação que a gente sabe, que foram convidadas 132 pessoas. Se foram convidadas 132 pessoas, homens mais mulheres dá 132. Veja, são informações que eu estou tirando do texto. E estou montando equações. O que são equações? Relações entre números e variáveis, tendo uma igualdade entre eles. Acontece uma igualdade ali entre eles. Então eu sei que a variável homem mais a variável mulher dá 132. É igual a 132. Esse igual faz com que essa relação se torne uma igualdade. Ok? Outra coisa, olha outra informação importante. Ele convidará 26 mulheres a mais do que o número de homens. Vou repetir. Ele vai convidar 26 mulheres a mais do que a quantidade de homens. Bem, se ele vai convidar 26 mulheres a mais que a quantidade de homens, isso significa dizer que a quantidade de homens, isso significa dizer que a quantidade de mulheres, melhor dizendo, é homens mais 26. Concorda comigo? Ó, mulheres, 26 mulheres a mais do que homem. Então, mulheres vai ser a quantidade de homens que eu tenho mais 26. Aí vai dar a quantidade de mulheres. Tranquilo? Show de bola? Veja que agora eu tenho duas igualdades ali. Ó. Primeira igualdade, homens mais mulheres, 132. Segunda igualdade, mulheres igual a homens mais 26. Isso daqui se chama sistema de equações. Eu tenho que descobrir a quantidade M e a quantidade H a partir dessas duas relações aí. Como que a gente faz isso? Veja, eu sei que mulheres é homens mais 26. Ok? Como que a gente pode fazer isso? Simples, professor Diego. Se mulheres é igual a homens mais 26, então o que é que eu vou fazer? Lá na primeira equação, onde tem homens mais mulheres igual a 132, onde tem mulheres eu tiro, e no lugar dessas mulheres eu coloco homens mais 26. Olha o que eu fiz. Ó, homens mais mulheres é 132. Mas mulheres é homens mais 26. Então eu tiro mulheres e coloco homens mais 26. Veja que eu coloquei em azul ali. Para você perceber que eu tirei M de Maria, M de mulher e coloquei H mais 26. Olha que legal. Agora eu tenho uma igualdade que depende somente da quantidade de homens. Ou seja, homens mais 26 é igual a 132. Ou quantidade de homens mais 26 dá 132. Isso é uma equação do primeiro grau, em que nós colocamos a incógnita que eu quero descobrir para o primeiro membro, antes da igualdade, e todos os outros números para depois da igualdade. E aí a gente descobre a quantidade de homens. Entendeu? E você que é um moleque esperto aí, menina esperta, já está fazendo isso enquanto eu estou aqui explicando. Então, ó, H mais H dá 2H mais 26 igual a 132. Pega o 126, joga para o segundo membro, fica 2H igual a 132 menos 26. 2H igual a 106. Ou seja, duas vezes a quantidade de homens
dá 106. Logo, homens vai ser igual a quanto? A 106 dividido por 2. Ou seja, homens vai dar igual a 53. E aí acabou nossa dor de cabeça. Acabei de descobrir quantos homens estiveram presentes nessa festa. Bem, se a gente descobriu que nós tivemos nessa festa 53 homens e cada homem lá, o dono da festa pagou R$50, é simples. Basta agora eu pegar esse 53 e multiplicar pelo 50 e descubro o pagamento, o investimento financeiro que esse indivíduo teve que fazer para realizar essa festa. 53 vezes 50 dá R$2.650. Ok, meninos? Tranquilo? E aí, R$2.650, letra B de bola. Questão fácil, né, pessoal? Veja que eu precisei aí revisar conteúdos de equação. Veja que eu precisei nessa questão revisar conteúdos de sistemas de equações lá do ensino fundamental. Ok? Então, prof, eu consigo fazer de outro jeito, mais rápido. Faz. Fica super à vontade. Eu só estou tentando aqui dar propostas, caminhos que eu acredito serem mais fáceis, mais rápidos. Mas se você ainda consegue fazer mais rápido ainda, fica super à vontade. Tá bom? Você não precisa se prender a um conteúdo de matemática. Eu, como sou professor de matemática, a gente vai tentando associar algum conteúdo para que você consiga entender se você precisa revisar esse conteúdo ou não. É por isso que em todas as questões que eu respondo, eu estou citando os conteúdos que fazem parte dela. Para que você entenda qual o conteúdo que tu não sabe, qual o conteúdo que tu precisa revisar para tu voltar. Entendeu? Então vamos para a próxima questão? Então, ó, letra B de Belo. Professor Diego Belo. Ó. Vamos lá. Não dá para dizer, né? Enfim, sigamos. O senhor Tiago está ali rindo, mas é assim mesmo, né? A gente vai vivendo. Vamos lá. Essa questão aqui é uma questão assim, que para mim, ela traz assim uma mistura de várias coisas. Se é que tem uma questão que você vai precisar de no mínimo aí uns 4 conceitos de matemática para revisar, leitura e interpretação de gráfico, percentagem, regra de 3, matemática básica, que inclui já a regra de 3, enfim. É um conjunto de informações que você vai precisar. A gente vai ler, eu vou contar toda a estrutura que eu montei para responder essa questão e vamos lá. O gráfico mostra as receitas e as despesas de uma empresa nos meses de julho a novembro de um ano. Despesa, o quanto que você gasta, o quanto que você teve de custos. Receitas, o quanto que você obteve de entrada, de valores. E aí o lucro é um menos o outro. Isso que eu já citei em outra questão. O resultado financeiro obtido pela diferença entre receita e despesa pode ser positivo ou negativo. Ok? E aí você tem, ó, por exemplo, no mês de julho, as entradas, que foram as receitas, foi de R$ 1.200, as despesas foi de R$ 700. Então houve um lucro ali, ó, de 1.200 menos 700, deu R$ 500 de lucro. Se tu for para o mês de agosto, o prejuízo foi enorme. Por que foi enorme o prejuízo? Porque as receitas, as entradas foram de R$ 2.300, já as despesas que você teve naquele mês foi de R$ 3.900. Então, ó, saldo negativo. E enfim, você pode ir analisando aí cada mês, tá bom? Eu não vou gastar tempo com isso. Continuando a questão. Sabendo que o mês de dezembro é, em geral, de melhores vendas, o dono da empresa fez uma previsão de que naquele mês terá um aumento em relação ao mês anterior, com a mesma taxa de crescimento ocorrida de setembro para outubro. E que a despesa irá se manter a mesma de novembro. Veja, eu vou voltar para explicar para vocês. Ele não colocou ali no gráfico o mês de dezembro. Mas qual foi a previsão dele? Em relação ao lucro não, as receitas, o quanto que entrou, no mês de dezembro, a receita naquele mês terá um aumento. Então eu já sei que vai ser maior do que o mês anterior. Quanto que ele vai aumentar, professor, de novembro para dezembro? Em novembro a receita foi de 2.000. Quanto que vai aumentar para dezembro? Aí ele fala,
com a mesma taxa de crescimento ocorrida de setembro para outubro. Então, olha que questão que deixa a gente com dor de cabeça. Para você saber o quanto que aumentou de novembro para dezembro, eu tenho que saber a percentagem de aumento que houve de setembro para outubro, porque a questão falou que de novembro para dezembro aumentou a mesma taxa de setembro para outubro. Deu para entender? Então, primeiro eu tenho que calcular quanto que dá a taxa de aumento de setembro para outubro em relação às receitas. Sabendo essa taxa, eu aplico essa taxa na receita de novembro e consigo descobrir quanto que teve de receita para dezembro. Deu para entender? Agora, vamos para as despesas, porque eu também preciso saber qual que foi a despesa de dezembro. Aí a questão falou, a despesa irá se manter a mesma de novembro. Então, tu não tem que fazer cálculo nenhum. Ok? Veja que eu ainda não terminei de ler a questão, eu não sei o que a questão vai pedir no final, mas eu sei que em dezembro, para eu saber a receita, eu vou precisar calcular qual foi a taxa de aumento ou de diminuição de setembro para outubro. Aplicar no mês de novembro para descobrir a receita de dezembro. As despesas, eu não vou precisar fazer cálculo nenhum, porque a questão falou que as despesas continuarão as mesmas de novembro, ou a mesma de novembro. Agora vamos para a questão propriamente dita. Se confirmadas as previsões do dono da empresa, o resultado financeiro a ser obtido no semestre de julho a dezembro será um... Veja, eu não sei se vocês entenderam, mas depois que eu descobri as receitas e despesas do mês de dezembro, eu vou ter que analisar quanto de lucro ou prejuízo que eu tive de julho, quanto de lucro ou prejuízo que eu tive de agosto até dezembro, para verificar no final se eu tive lucro ou prejuízo e de quanto foi. Percebeu que essa questão ela envolve muita coisa? Primeiro eu vou calcular a taxa de aumento de setembro para outubro, para calcular em cima de novembro para descobrir a receita de dezembro. Tendo a receita e a despesa de dezembro, eu consigo verificar o lucro ou o prejuízo de cada mês. Tendo o lucro ou prejuízo de cada mês, eu somo tudo e vejo se minha situação no final do ano foi legal ou não. Entendeu o roteiro que o professor vai seguir? Não, professor, não entendi o roteiro. Então volta e ouve de novo. Ou, mesmo sem entender, segue que você vai perceber na construção que eu vou fazer aqui. Tá bom? Vamos lá. Ó, como que fica dezembro? Olha só. Eu fiz ali, tudo que eu expliquei aqui agora, eu vou fazer agora, só que com o acompanhamento do slide, tá bom? Para ficar mais fácil para você visualizar. Aquele quadradozinho escuro lá em cima, sem a palavra do lado, é a receita. E o rosinha é a despesa. De dezembro, ok? Ó, como eu falei, a receita de dezembro vai ser 2.000 vezes a taxa de aumento de setembro para outubro. Show de bola? E a receita, a saída, os gastos, vai ser de 3.000, as despesas, desculpe, vai ser de 3.800. Esse a gente não mexe. Então vamos calcular quanto é que vai dar a taxa de aumento de setembro para outubro? A receita. Então vamos lá. Qual que vai ser a taxa? De setembro para outubro. Ó, regra de 3. Em setembro, e aí eu aumentei ali para você visualizar, a receita de setembro foi 1.400. Já em outubro, a receita foi de 3.500. Então pense comigo, se eu fizer uma regra de 3, considerando 1.400 como sendo 100%, 3.500 vai me dar a porcentagem aqui do lado. Entendeu? Prof, por que você vai calcular a percentagem? Essa percentagem é a taxa de aumento lá. Quando eu descobrir a taxa de aumento, aplico no mês de novembro para descobrir a de dezembro. Falando pela 30ª vez a mesma coisa. Faz aqui agora o cruzado, ó. Faz o cruzado aí. 1.400 vezes x, que é a interrogação que eu não sei. 3.500 vezes 100. Olha quanto que eu vou pegar aqui, ó. 14x igual a 3.500. Tudo bem? Prof, por que o senhor colocou ali 14x igual a 3.500? É porque os dois zeros do 1.400 com os dois zeros do 3.500 eu cancelei, para já reduzir nossa conta. Ok? Então ficou 14 multiplica por x e 35 que multiplica por 100. Isso vai dar 14x igual a 3.500. O 14 passa para o outro lado dividindo.
vai ficar x igual a 3.500 dividido por 14. Show de bola? Faz aí a divisão para o prof. 3.500 que divide para 14. Quanto é que dá? 3.500 que divide para 14. Deu quanto? Pode fazer na calculadora rapidão. 3.500 que divide para 14. 3.500 que divide para 14 vai dar 250. Ou seja, 3.500 é 250% a mais do que os 1.400 que eu tinha. 2.500 não, 250%. Ou seja, ele dobrou o valor e ainda aumentou 50% do valor. Ele dobrou o valor e ainda depois que ele dobrou, ele aumentou 50% do valor anterior. Ok? Fez aí 3.500 dividido por 14, dá 250%. 250%, se você fizer na calculadora, 250 sobre 100, vai dar 2,5. Em outras palavras, sabe o que o professor está querendo dizer aqui? Que a taxa de aumento de setembro para outubro foi 2,5 vezes a mais do que o valor anterior. Então, o que é que o professor Diego pensou? Que no mês de dezembro, a receita de dezembro vai ser o 2.000 vezes o 2,5. Professor, por que o senhor está multiplicando? Porque eu tenho o valor original do mês de novembro, que foi 2.000, vezes a taxa de aumento de setembro para outubro, que foi 2,5. Ok? 2.000 vezes 2,5 significa dizer que a receita no mês de dezembro foi de R$5.000. Ok? Peguei a taxa de aumento, multipliquei no valor, chegou a R$5.000. Olha a conclusão que a gente chegou, que a receita de dezembro foi 5.000, olha lá em cima na tela. A receita foi 5.000 e os gastos foi de 3.800. Isso do mês de dezembro. Ou seja, nesse caso aí houve lucro, né? Lucro positivo, porque foi 500, 5.000 menos 3.800, houve um lucro ali de 1.200. Aí agora o que é que o professor Diego vai fazer? Eu vou calcular a situação dessa empresa para cada mês. Então, por exemplo, no mês de julho, a receita foi 1.200 e as despesas foi de 700. Então, ele teve um lucro de R$500. Eu coloquei ele mais 500 para você entender que foi saldo positivo. No mês de agosto, foi 2.300 de receita menos 3.900 de gasto. Isso significa dizer que teve menos 1.600, prejuízo. Então, se no mês de julho ele ganhou os 500, no mês de agosto ele teve um prejuízo de 1.600. Situação não muito legal. Eu fui fazendo a mesma coisa para todos os meses. Setembro, um lucro de R$50. Outubro, lucro de 2.000, olha que legal. Novembro, prejuízo de 1.800. E dezembro, veja só, o professor acabou, eu acabei esquecendo aqui de somar o valor de dezembro. Então vamos lá, me ajudem aqui. A situação, se você somar mais 500 menos 1.600, mais 50 mais 2.000 menos 1.800, vai dar menos 850. Show de bola? Só que o seguinte, quem consegue fazer essa conta aí para mim rapidão? Faz essa conta aqui para mim rapidão. No mês de dezembro, teve um lucro de R$1.200. Concorda comigo? Veja, o prejuízo até novembro estava de 1.850. Esse prejuízo de 1.850 mais o lucro de 1.200 de dezembro, 1.200 menos 850 vai dar R$350 de lucro, ok? Tranquilo? 1.200 de lucro de dezembro e até novembro ele ficou com prejuízo de menos 850. 1.200 menos 850, você vai ter aí um lucro de R$350. Tudo bem, meninos? De boa? Aí aqui agora, letra E, lucro de R$350. Deu para entender? Ali o professor Diego esqueceu de colocar o mês de dezembro, mas aí do mês de dezembro a gente já sabe que o lucro foi de 1.200, tirando o prejuízo até o mês de novembro, que foi de menos 850, somando com ele,
vai dar aí o lucro de R$350. Letra E de escola. Tranquilo, meninos? De boa? Podemos ir para outra questão? E aí a gente já vai finalizando o nosso encontro aqui. Ó, vamos lá. É comum, essa questão aqui, ela é de geometria espacial. Você precisa de conceitos de geometria espacial, ok? Mas, se você tiver algumas noções básicas de geometria espacial lá no ensino fundamental, você já consegue dar conta. Então, apesar de ser um conceito de matemática lá do ensino médio, mas esse conceito já é trabalhado no ensino fundamental. Então, um aluno do 9º ano consegue responder tranquilamente essa questão, ou deveria responder. Então, eu imagino que você que está aqui no 3º ano também consegue dar conta disso. Ok? Aluno do 3º, do 2º, enfim. É comum as cooperativas venderem seus produtos a diversos estabelecimentos. Uma cooperativa láctea destinou 4 metros cúbicos de leite do total produzido para análise em um laboratório da região, separados igualmente em 4.000 embalagens da mesma capacidade. Então veja, eu tenho 4 metros cúbicos de leite, certo? E esses 4 metros cúbicos de leite eu preciso separar igualmente em 4.000 embalagens. A pergunta é, qual o volume de leite em mililitros, ou seja, em ml, contido em cada embalagem? Sentiu a pergunta qual que é? Ele quer saber quantos ml eu vou colocar de leite dentro de uma caixa. Acabou a história. Aí você fala assim, professor, 4 metros cúbicos de leite? Metros cúbicos não é uma unidade que se refere a volume? Volume de capacidade. O leite não tem relação direta com volume de capacidade. Calma. Dentro de um espaço, a questão é, que a gente precisa responder nesse caso, quantos litros de leite eu consigo colocar em 4 metros cúbicos? Essa é a pergunta que precisa ser respondida. Se tu descobre quantos litros de leite eu consigo colocar dentro de 4 metros cúbicos, aí eu consigo pegar esse valor total, distribuir para as 4.000 caixas, logo a gente descobre quantos ml eu vou ter dentro de cada caixa. Tudo bem? Agora eu pergunto para você, 4 metros cúbicos de capacidade equivale a quantos litros de leite? Quantos litros de leite eu consigo colocar dentro de uma caixa que tem um volume de 4 metros cúbicos? Responda para nós aí. Vai lá, coloca no chat pra gente. Coloca no chat aí pra gente. Eu vou esperar aqui alguns 10, 12 segundos. É o tempo de delay que sobra ainda para que você responda e eu consiga dar conta aqui. 4 metros cúbicos equivale a quantos litros de leite? Enquanto isso, mandar um abraço para o Vitor Reis, que é de São Francisco do Sul. Rio Grande do Sul? Santa Catarina. Santa Catarina. Santa Catarina, muito bem. O Vitor, repete aí por gentileza o município. Vitor Reis é de São Francisco do Sul. Muito bem. São Chico do Sul, Santa Catarina. Muito obrigado aí a turma de Santa Catarina acompanhando a gente. Um grande abraço para você, viu, Vitor? Um grande abraço. Ele respondeu 4.000 litros. 4.000 litros, isso mesmo. Isso significa dizer que uma caixa com 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros de leite. Se eu tenho 4 metros cúbicos, 4.000 litros de leite. Ok? Então vamos pensar aqui comigo, ó. 4 metros cúbicos é igual a 4.000 litros de leite. Se eu tenho 4.000 litros de leite que vou distribuir igualmente em 4.000 embalagens, é óbvio de se concluir que cada embalagem vai ter 1 litro de leite. Algo muito óbvio, algo muito simples, algo que não é complexo para a gente. Tudo bem? Veja que você não precisa saber de vários conceitos da geometria espacial para dar conta dessa questão. Cada embalagem contém 1 litro de leite. Só que a questão não perguntou quantos litros de leite, a questão perguntou em mililitros, quantos ml. E aí você é um menino inteligente, você é uma menina capaz, entende que 1 litro de leite contém 1.000 ml. Ok? Se cada litro de leite contém 1.000 ml, cada embalagem vai conter também 1.000 ml. Show de bola, meninos? Letra E de escola. Ok? E com isso, a gente encerra esse momento, agradecendo a cada um de vocês pela participação,
agradecendo a cada um de vocês por estarem aqui conosco e espero que nos próximos encontros, nas próximas semanas, estejamos todos reunidos. Semana que vem teremos mais professores com mais áreas. Matemática voltará em breve, ok? Um grande abraço do professor Diego, participa conosco e é um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. Tchau, tchau. Fica com Deus. O professor Tiago quer falar também? Vou dar um recado no final. Tem vinheta. Então, muito bem. Segura aí, aguarda a vinheta e o professor Tiago tem um recadinho especial para você. Então estamos encerrando a primeira noite do segundo semestre com essa aula maravilhosa de matemática. Agradeço muito você que participou ali no chat e quero deixar alguns recados. Primeiro, eu deixei o link para você avaliar nossa aula. Então fica de olho ali, vote, coloque sua opinião para a gente poder melhorar sempre. E outra dica, nos siga, agora nós temos rede social, tá ficando chique aqui, o Beni tá providenciando tudo aqui, hein? Nós temos agora o @chave do Enem, para você poder ver a aula, rever, a gente vai colocar os links ali. O Beni já tirou uma foto, postou lá. Curte o Beni, belezinha então? Semana que vem nós temos linguagem, se prepare. Semana que vem nós temos literatura e gramática. Beleza então? Fechamos a primeira noite, espero vocês na próxima semana. Um forte abraço e fui!